Porque somos livres, ó Deus, livres para sempre.
livre da morte, livre dos problemas, livre dos males. Oh, Jesus, 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 Ele deu a vida por nós, Deus. Esses são filhos para dizer. Graças a Deus. Muito bem, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Pois bem, hoje mais um dia, né? Santa Ceia do Senhor, dia de estarmos sentando à mesa, comendo do corpo, bebendo do sangue de Cristo. E você tem que fazer isso conscientemente. Muitas são as pessoas que ainda não usufruem de tudo que Deus fez, porque a consciência dela ainda não foi despertada para isso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Essa passagem bíblica é uma passagem que serve só para aqueles que admitem certas coisas, para aqueles que aceitam, que acreditam em certas coisas. E nós vamos falar sobre um assunto que é justamente contrário ao que nós imaginamos ou que nós pensamos, né? Naquilo que nós temos como tesouro, seja personalidade, seja maneira de ser, sabedoria, capacidade, aquilo que para nós é assim tão importante, para Deus é inútil. E que diz em 1 Coríntios, o capítulo 1 e o versículo, podemos ler aqui, do versículo 26 em diante. Ele começa dizendo assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Aqui Deus já começa dizendo o seguinte: Ele escolheu chamar pessoas, supostamente dito, ou figuradamente falando, pessoas ignorantes, pessoas desconhecedoras. A palavra ignorância quer dizer desconhecedor. E, no entanto, inclusive hoje, o pessoal até fala sobre isso, né? Antigamente, por falta de muito conhecimento, então as pessoas eram muito brutas, elas eram muito dadas a resolver tudo na espada, no sangue e tal, no derramamento de sangue por aí afora. E aí então veio o conhecimento, veio a sabedoria, veio a inteligência. Eu estava vendo uma matéria falando sobre guerra, e muitas foram as propostas que foram feitas nas guerras anteriores a essa da Ucrânia e da Rússia e Ucrânia, em relação às pessoas sentarem numa mesa de negociação e chegarem à conclusão que a guerra ia ser muito mais destrutiva do que acertar os ponteiros lá e cada um dá o que tem, cada um cede de um jeito e cede de outro, e a coisa continua. Hoje, pelo menos a mídia é assim, né? A mídia manipula, principalmente quem não gosta de informação, não corre atrás. Se você lê
antes de começar essa guerra, aí isso se perdurou pelo menos uns 2 anos. E aquele lá, que eu esqueci o nome dele, que é o presidente da Ucrânia, ele estava batendo de frente constantemente com a Rússia. E ele tinha uma ideia idiota, entre os quais se filiar à OTAN, para justamente afrontar a Rússia. E se você não sabe, a Rússia toda começou na Ucrânia. Toda a Rússia surgiu ali. A língua, a origem de tudo foi na Ucrânia. Então sempre houve lá uma briguinha entre eles, né? E até que chegou o ponto que o Putin decidiu, falou, não, chega. Já falou demais, já embaçou demais, vou mostrar para ele quem é a Rússia. E começou a guerra. Quem não sabe disso, tadinho dos ucranianos. Claro, eles não têm nada a ver, o povo, né? Mas aquele cara tomou uma atitude totalmente idiota. Aliás, o pessoal até fala que ele agiu assim porque não sabia nada de política. O presidente da Ucrânia, ele era um comediante. Alguém já até brincou, ele era o tiririca deles lá. É o que ele fazia stand-up. Aquele show de fazer as pessoas dar risada. É o que ele fazia. Aí ficou popular, começou as coisas e tal, e ele acabou então entrando para a política e acabou ganhando. Então o cara sempre teve umas atitudes meio estranhas, esquisitas. Isso justifica a guerra? Não. Mas tanto ele, como qualquer parte do mundo, sabia do prejuízo que traria ao povo dele. Mas ainda assim, por uma questão de opinião, por uma questão de decisão, não, vai ser assim, acabou. E aí, então, entrou a força bélica. Mas, se você ler a história, você vai ver que a discussão para que isso não viesse a acontecer durou 2 anos. E o Levinsky, lá, presidente da Ucrânia, não se dobrou de jeito nenhum. Então, vamos para o pau, então. Já que é assim, vamos fazer acontecer. Então, nós precisamos entender todas essas coisas, porque às vezes se pensa numa situação, né, de judiação. Puxa, coitado. Mas caberia a ele também pensar, falando, peraí, mas eu perto dele sou pequenininho. Mas ele contava com a ajuda exterior. Ele contava com o apoio de outras pessoas. Então, tem um motivo para o Putin agir daquele jeito que agiu. Assim, diz aqui que Deus não escolhe os grandes, os nobres, poderia dizer nem os poderosos. Ele escolhe justamente o contrário disso tudo. Um dia eu falei para o irmão, falei assim, irmão, você começar a crescer, você tem que primeiro reconhecer como Deus te vê, ou nos vê. E aí eu mostrei essa passagem para ele. Olha o que diz aqui. Não são os nobres e poderosos, segundo a carne, que são chamados. Então, para Deus converter um Putin da vida, é possível? É, mas quase impossível. Por quê? Porque é um homem poderoso, é um homem nobre, isso, aquilo, outro. E muitas são as pessoas que são levadas ao engano, que inclusive na época dos pais da igreja romano, acho que foi o Constantino, que foi um imperador romano, ele que instituiu, ele percebeu que estava crescendo muito o cristianismo e os outros imperadores matavam, atrocidavam os crentes. Ele então, estrategicamente pensou, ele até conta, a história conta, né? Isso a gente lê nos livros aí, os pais da igreja e tal, conta-se uma história em que ele estava numa guerra e ele teve uma visão. E a visão que ele teve é a visão da cruz. E aí então, ele associou essa visão com o cristianismo e entendeu que ele ia vencer aquela guerra por causa da cruz. E ele passou então a se denominar cristão. E aí, ao invés de ele lutar contra a religião, ele simplesmente oficializou a religião. Quantas pessoas, talvez você foi assim, enquanto eu sou católico, apostólico, romano, não sabe nem de onde vem. Isso veio do ano 300 depois de Cristo, que foi ele que colocou essa regra. Ele instituiu a religião chamada católica, ou Igreja Universal, católica e universal é a mesma coisa, é o mesmo sentido da palavra, é sinônimo, e ele então instituiu como regra única religião. Mas não que propriamente ele se converteu, mas ele chamou os crentes para o lado dele, porque ele sabia que os crentes estavam crescendo e que não ia parar. Então foi um jogo político. E naquela época ser romano era uma coisa top das top. Repara que o Paulo, lá séculos antes, quando ele foi preso e ele falou que ele era romano, mudou toda a história dele. Ser cidadão romano era uma coisa top. E desde essa época que vem esse jargão. Então as pessoas tornavam-se cristãos, ou elas iam para a igreja, não propriamente para aceitar Jesus, mas para ser amiga do romano, para ser amiga do imperador.
Para o imperador ver bem. É como se fosse um patrão hoje, que até não pode, né? Mas vamos dizer que tem um patrão seu lá e ele é devoto de um determinado candidato. E aí ele põe a regra: se eu não votar no meu candidato, eu te mando embora. Até então não pode, mas tem um ditado que diz que quem pode manda, quem tem juízo obedece. Então era uma estirpe, era uma nobreza as pessoas dizerem. É como hoje, por exemplo, um camarada favelado lá, pobre, que não tem nada na vida, mas ele é amigo pessoal do Romário, ou do Neymar. O Romário já foi, né, jogador, agora ele é senador. E aí então o Neymar chama ele lá para a festa dele, lá em Paris. Paga a passagem, ele pega o avião, aí chega lá, ele tira foto, ele anda no carro do Neymar, e para ele e para outros que ele falou: nossa, cara importante, né? Ele é amigo do Neymar, você vê? E tal, e o Neymar dá presente, dá dinheiro para ele à vontade e tal. Quem não quer, aspas, essa vantagem? Mas o Neymar não é salvador de ninguém, ele não salva ninguém. Por isso até Deus então prefere pegar aqueles analfabetos Zé Povinho e fazê-lo cheio do Espírito e elevá-lo à grande posição, do que pegar lá um imperador ou um presidente da república de outras nações que seja, e fazer dele um cristão, para que assim influencie as pessoas. E aí as pessoas vão querer ser da religião não por causa de Cristo, mas por causa do imperador. Ele vai para a religião não por causa de Cristo, mas por causa da patroa. Eu não sei se você sabe a história da Silvia Abravanel. Quem falou de Jesus para ela foi a empregada dela. Ela estava lá no momento sério, não me lembro, uma época aí, eu sei que eles se separaram, acho que foi na época do sequestro da Patrícia. Eles estavam separados naquela época, o Silvio e a esposa dele lá. E aí, ele então, a mulher estava meio chateada, a esposa dele e tal, a Iris, né, Bravanel, né, Silvia Iris, a Silvia, a filha. E aí então, estava meio chateada. E aí uma empregada dela começou a se aproximar e falar de Jesus. E ela deu crédito, ela ouviu. E aí então a empregada ofereceu a Bíblia para ela. Ela conta isso num testemunho que ela deu, ela conta isso. Que ela se sentiu hiper, mega, ultra ofendida. Sendo ela quem era, tendo tanto dinheiro, tanta pompa, tantas honras, pegar uma Bíblia surrada de uma empregada. E ela se recusou a pegar a Bíblia. Ela não tinha a Bíblia em casa. E ela se recusou a pegar da empregada. Mas logo mandou correr atrás, comprou uma e tal. E ali ela aceitou Jesus. Agora veja, se fosse ao contrário. Está lá a Iris Bravanel, patroa, chegar para a empregada e falar: você vai comigo para o culto hoje. A empregada dizia: eu sou de outra religião. Até por uma questão de imposição, isso chama-se coação subjetiva. Ou seja, o chefe, ainda que ele peça favor, mas o favor dele é meio que uma ordem, porque ele é seu chefe. Então, quando o chefe pede: traz um copo de água para mim, por favor, ele está pedindo, que a sua função não é levar um copo de água para ele, mas ele é teu chefe. Se você se negar a falar alguma coisa, ele pode te prejudicar. Chama-se coação subjetiva. Então veja, ia ser diferente se fosse a Iris Bravanel que falasse de Jesus para essa empregada, ou exigisse que todos os funcionários dela fossem de Jesus. Talvez alguns até nem fossem, mas para entrar lá e trabalhar, ia até falar que era de Jesus, ia dar uns glória a Deus, uns aleluia, mas tudo da boca para fora. Por isso Deus escolheu desde o início da criação o que é contrário à nossa vontade. Então todo mundo gostaria de ter uma força assim extraordinária, gostaria de ter assim muito dinheiro para nem pensar mais na vida, fazer igual aquele livro, Lucas capítulo 12, conta a história do homem avarento. Uma vez eu estava orando a respeito de uma situação, comentei algo com Deus assim em oração, me veio esse versículo no coração que realmente impactou na hora. Porque quantos não são aqueles que desejam ganhar uma grande soma de dinheiro, ter uma grande condição financeira, talvez até uma aposentadoria antecipada, para ele viver o resto da vida tranquilo, comendo o que quiser, vestindo o que quiser, usando a roupa que quiser, indo no lugar que quiser. Meu querido, isso é demônio. Se existe esse desejo, esse pensamento no seu coração, isso é capeta. Isso é demônio. E eu provo isso na parábola do avarento, que Jesus virou e disse: olha, viste um homem, ele teve uma grande colheita, guardou um monte de alimentos. E aí então,
ele plantou de novo. Na segunda colheita, foi maior ainda a colheita. Se ele fosse uma pessoa dada ao evangelho, dado à caridade, ele entenderia que aquele excesso era para distribuir para os pobres. Era para vender baratinho para quem fosse pobre, tivesse menos condições de comprar. Para quem pudesse pagar um precinho, pagava. Quem não pudesse, dava de graça. Não. A avareza tomou conta, e a Bíblia diz que a avareza é idolatria. A avareza tomou conta e ele pensou o seguinte: eu vou derrubar isso aqui. Vou fazer um celeiro maior ainda, vou guardar toda essa grande colheita, e aí eu vou dizer à minha alma, ele fala lá, alma, goza, bebe, porque muitos são os teus bens para toda a minha vida, tem tradução que fala. Você que deseja, de repente, dar uma sorte aí, receber milhões e milhares de reais ou de dólares para viver em sombra e água fresca, esse desejo é do capeta. O desejo de Deus é que o homem sempre esteja suprido em sua necessidade, por meio do teu trabalho, por meio do seu esforço. Em alguns casos ele dá sabedoria para a pessoa transicionar, fazer negócios, ganhar dinheiro, e assim a pessoa vai crescendo. Esse é o desejo de Deus, e vai ser sempre. E isso também é da parte de Deus, sabe para quê? Para gerar dependência. Irmãos, muitos de nós estávamos ou estamos em alguns casos endividados, cheio disso e aquilo outro, por estarmos comprando o que nem precisávamos. Ter desejo de ir ou ter algumas coisas que nem tínhamos necessidade, mas nos habituamos, nos acostumamos, achamos que vamos ser mais felizes, vamos ser mais realizados e por aí afora. Alguns confundem uma regra de Deus. Olha o que ele diz, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. As coisas sábias do mundo nos ensinam a fazer um pé de meia, né, como diz, né, e guardar dinheiro, fazer e tal, e aquela coisa toda, porque afinal de contas tem que garantir meu futuro. Mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 27, versículo 1, a cada dia basta o seu próprio mal, e não se presuma para o dia de amanhã. Na oração do Pai Nosso, ele diz, orando, dizer assim, Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada ano nos dai hoje, não é isso? E sabe por que Deus não permite isso? Com perdão da palavra, senão a gente fica sem vergonha. Eu vi gente aqui no dia 31 do 7, que quase não vem na igreja, mas era especial, a unção de Deus, transfiguração, aí então eu vou. Vou dizer uma coisa para você, não adianta nada, se a pessoa não tem a consciência de que a transfiguração é uma mudança de estado espiritual, para ela continuar navegando no oceano do Espírito, para ela continuar recebendo o pão de quanto? O pão de quando? Cada dia. Sabe o que você quer dizer? Você quer se dar bem na vida espiritual? Dependência. Não é orar quando quiser. Não é vir à igreja quando você não tem mais nada importante para fazer. Quando você não tem algo mais importante, aí você corre para a igreja. Não, não. É dependência. Você não é assim do seu trabalho? Você não vai trabalhar? Eu já atendi pessoas que ela tinha um problema sério na época das regras dela. Problema sério, mas sério, que por várias vezes ela passou dificuldade e vergonha de transbordar tanto o absolvente lá que chegou a escorrer pelas pernas. Mas aí a empresa fez uma auditoria e colocou ela como chefe. Falou, se vira. Porque nos meus dias eu sangro demais. Alguém disse, olha, faz isso, faz aquilo. Não funcionava. Ela sabia que não funcionava. Ela conta que, né, se tirasse a roupa dela ia ser assim uma coisa, uma comédia. Usava 3, 4. Ela falou lá as maneiras que ela fazia, e ainda por ser mãe já, ela usava até o OB lá, colocava um OB fora, outras coisas mais, e às vezes punha mais de 3, 4 absorventes. Porque sangrava muito, e não tinha tempo nem de parar para ir no banheiro. Aí na ocasião eu comentei com ela, falou, você já pensou que vergonha? Se um dia tiver um culto especial, ou um dia especial para você vir à igreja, ou algo especial para você falar com Deus, e você dá desculpa que não vai fazer, porque você está sangrando muito.
Pastor, o dia que o senhor falou o assunto lá na igreja sobre dedicação, que a gente se dedica àquilo que a gente acha importante, que a gente precisa e depende, na hora me veio esse pensamento. Só sabe que eu até parei, aliás, eu me tornei mais firme nas minhas constantes, eu sou mais constante em ler a Bíblia, em orar, em vir à igreja. Você vê, tem gente que capta rápido. Então, querido, quando ele diz na pão nosso de cada dia, ele está querendo dizer, olha, eu sou um Deus que sou Deus diário. As misericórdias do Senhor se renovam de ano em ano, de 3 em 3 anos, não é isso? De 4 em 4, igual as eleições, não é? Se renova quando? A cada dia. Muitos estão atrasados na vida, e quilômetros, porque acham que Deus é assim. Não, uma vez por semana está bom. Como eu já perguntei para alguns, você come uma vez por semana? Você toma banho uma vez por semana? Você assiste televisão uma vez por semana? E alguns, mas querido, veja bem, ainda que fosse uma vez por semana, fielmente, todo domingo que seja, é 2 horinhas da sua vida. Não dá para dar 2 horinhas por domingo para Jesus? 4 domingos são 8 horas por mês. Eu sou matemática em muitas coisas. Você calcular 24 horas por dia. Você calcular vezes 10 dias, dá 240. 240 vezes 3 dá exatos 720. São 720 horas aproximadamente por mês. Não dá para dar 8 para Deus? Como assim? Alguns que podem até vêm mais, alguns vêm dia de semana, aquela coisa toda. Isso tudo, irmão, não é uma situação. Tem gente que pensa, né? Não, porque o pastor fala assim, porque a igreja vazia é chato, né? É até humilhante. Poxa vida, está ele sozinho lá e mais ninguém? Não faz diferença alguma. Onde houver 2 ou mais em meu nome, ali eu faço presente. Então não faz diferença. O meu pai, ele nunca foi, graças a Deus, ele nunca foi alcoólatra, mas tomava as biritinhas dele. Religiosamente, todo dia quando ele chegava, ele ia em casa, cumprimentava a família, saía, ia tomar a dosinha dele de cachaça no boteco em frente em casa. Todo dia, religiosamente. Tomava lá a dosezinha dele, vinha para casa, tomava banho, punha o pijama, ia jantar, assistia o Jornal Nacional, que na época era 20 horas de fato, 8 da noite, 9h15 ele ia dormir, e acordava todo dia às 5h30 da manhã. Já se sabia, era matemático. Se ele hoje estivesse vivo e fosse crente, eu ia falar, pai, mas como assim? A pinguinha todo dia eu ia lá no boteco. Não viu o senhor ler a Bíblia hoje? Não viu o senhor falar sobre as coisas de Deus? Essa é a característica que você precisa entender. E por quê? Olha o que ele diz. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E os loucos aqui somos nós. E aí ele diz, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as... Então, para você crescer com Deus, primeiro, você tem que se ver, como ele diz aqui, como louco. Porque só sendo louco, você está onde veio, com a idade que tem, com a sabedoria que tem, com a capacidade que tem, Deus te dá um sonho de você libertar uma nação. Coisa de louco. Então, Deus sabe que eu e você podemos viver a loucura da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus. Por isso, os nobres, os que têm nome, os que são líderes, que são pessoas muito sábias e conhecedoras, eles não conseguem. A mente deles não admite. Se ele está com problema de saúde, ele cata um jatinho aqui, vai lá em Miami e faz uma operação. Vai em Cuba, em algumas outras partes do mundo e faz a operação. A cabeça dele funciona se ele tem dinheiro. Eu atendi uma menininha, recém-nascida, não sei se era 2 ou 4 meses. Ela tinha já sido operada, já foi na Itália, em Cuba, Estados Unidos, e o outro, não lembro se foi Inglaterra, acho que foi Inglaterra. E a menininha tinha vários, eu não me lembro se era 20 ou era 40 convulsão por dia. O pai com lágrimas nos olhos, pastor, eu não tenho mais o que fazer. E por que ele foi na Itália, foi nos Estados Unidos e tal? Porque ele era de família riquíssima. Eu já falei aqui para vocês, eu atendi a tia, falecida já, tia do Gogô Liberato. Ela foi lá, só tinha pobre, 2.500 pessoas, não tinha 100 ali que pudesse tirar como gente melhorada e rica. Pobre mesmo, na massa. A pobraiada toda estava lá. A cidade de Carapicuíba naquela época era muito pobre. E aí, aquela massa de gente, tudo pobre, tudo gente dependente.
Aí apareceu lá a tia do Gugu, entre outras pessoas que assistiam o missionário, que era do Tamboré, ou em alguns casos de Alphaville. E eles foram, se misturaram no meio dos pobres lá, várias pessoas, você via pelo carro, pela postura da pessoa, a roupa, você via que era gente de grana. Mas era meia dúzia no meio de 2.500 pessoas. E sempre foi assim. Repare na própria Bíblia. Jesus escolheu um para ser um dos principais dos apóstolos, Pedro. Ele era indouto. Indouto quer dizer que ele era analfabeto. Ele era o cara entre os apóstolos. Dizem que o mais inteligente deles, que dá a entender, era justamente Iscariote, que Iscariote era uma cidade. E ele veio dessa cidade, e essa cidade era considerada uma cidade muito culta. Então, entende-se os estudiosos que dos discípulos ali, o mais capacitado, de repente formado e inteligente, foi justamente o Judas. E quem foi o traidor? O Judas. Às vezes até a sabedoria humana, aquilo que você acha que sabe, ou a sua força, a sua capacidade, a sua habilidade, é o Judas na tua vida, que faz você trair Jesus. O bom é você realmente ser um nada, se sentir um nada. Tem um livro que chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E esse livro conta sobre erros. E lá conta sobre um cidadão, que é coisa simples. Ele abastecia um avião do maior piloto de acrobacia daquela época. Já isso lá, 40, 50, sei lá. E aí então um dia ele ia fazer o treino, o piloto, e o cara que abastecia o avião, ele então abasteceu o avião com um combustível errado. E quando faz aquelas acrobacias, exige-se muito do avião. É quase igual um carro turbinado. Tem uma grande potência, exige muito do combustível bom. E o cara errou. E aí começou a ver lá umas piruetas diferentes e tal. E alguém viu aqui da terra e disse, o cara está com problema. O motor está falhando. E ele então, por causa da habilidade, depois de muita luta, ele começou então, conseguiu aterrissar o avião. Dizem, no livro conta, isso é um fato verídico. No livro conta que o camarada que abasteceu o avião, ele estava tremendo, ele suava em ver a dificuldade do piloto. E dentro dele já aquela culpa, se ele morrer, culpado sou eu que errei o combustível. E ele admitiu, inclusive, diante de todos lá. E o piloto já sabia. Aí ele conseguiu pousar o avião, todo mundo ficou feliz. E aí então saiu lá o piloto e veio em direção ao jovem. E ele tremia, já esperando que o cara achasse ele, que mandasse ele embora. O cara deu um tapa assim no ombro dele e disse assim, meu jovem, eu sei que você reconhece o erro que cometeu. Por causa disso, nunca, enquanto vivo eu estiver, nunca ninguém mais vai abastecer o meu avião. Só você, que eu tenho certeza que nunca mais você cometerá esse erro. É assim. Então, é quando a pessoa admite a dependência, quando ela admite o erro, ela recebe segunda chance, ela recebe uma força que vem do alto. Imagine a alegria daquele jovem em receber aquela bênção da segunda chance, da oportunidade. Mas o cara disse, eu tenho certeza que você nunca mais cometerá um erro desse. Quer ver uma coisa que entristece Deus e a nós? É reiteração no erro. Fez, já errou, já cometeu a falha, já trouxe problema, já trouxe cicatrizes, já trouxe situação, de repente você está fazendo de novo. Tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. Por quê? Porque o natural é que você ficasse igual esse jovem. Você ficasse ali até tremo. Meu Deus do céu, quase que acabei com a vida do homem mais famoso do mundo. Como é que ia ser? Jesus. Acabou. Como o piloto falou, eu sei que nunca mais você cometerá esse erro. Agora tenta imaginar aquele jovem lustrando ou limpando o avião desse camarada. A dedicação, a honra, a gratidão. Imagina esse jovem, né, indo abastecer. Ele devia pensar 10 vezes. Deixa eu ler. Gasolina especial, querosene. É aquela ali. Não, hoje é dia de treino. Deixa eu já marcar aqui. Nunca mais o cara errou. Então, quando você tem esse hábito de cometer erros e falhas e tal, sabe o que significa? Falta de dependência. Você não quer crer no pão de cada dia. Você quer ter assim, uma experiência, dia 31 de julho, eu até falei aqui, a outra reunião especial, e não foi propósito meu, veio de Deus, foi no dia 25/7 do ano passado, dia 20 de 2021.
E aí, sem pensar nisso, eu não sabia disso, me deu aquele estalo para fazer do dia 31. E quando estava chegando perto da data, é que eu lembrei que Deus me fez lembrar da reunião do dia 25. E aí eu até citei aqui, falou, ó, pessoal, quem engravidou em julho do ano passado, ele então, né, já tem a condição de ser filho. O neném nasceria em abril, maio, mais ou menos. Eu falei aqui, no mês de maio, eu falei sobre isso. Quer dizer, então, Deus tem as suas maneiras, tem as suas formas, mas a regra é depender. Você só cresce, irmão, quando você entende que de todos, Deus viu você mais louco do que todos. E talvez o seu racional te impeça de servir a Deus. Porque aí você faz cálculo, você põe na ponta do lápis, e na matemática humana você diz assim, vai faltar. Se eu der, vai faltar. E aí Deus cutuca você para dar aquela oferta, que é uma semente, que você vai abençoar a vida de um neto, do seu filho, da sua filha. Você se nega, porque tem que pagar curso, tem que pagar isso, aquilo, outro. Lá na frente, a falta que haverá foi porque você negou aquela semente. Você sabe que o eucalipto, em média, leva 7 anos aproximadamente para ele ficar top. Eu conheci uma fazenda de eucalipto. O cara começou a plantar 300 anos atrás, então tinha muito. E ele faz carvão. Quando ele fazia uma safra, derrubava as árvores, já plantava outra. Então, a safra de eucalipto agora de 2022, ela foi plantada em 2015. Tem coisa na nossa vida que é assim. Planta-se um tempo, aí tem o tempo do crescer e tal, para se colher num outro tempo. Mas aí o capeta sabe disso e ele engana você e você não planta. Você não entende que aquele momento você tem que vir mais à igreja, que você tem que orar mais, você tem que até fazer um jejum, dependendo do caso, e se consagrar mais a Deus, que é o tempo do plantio, para você colher lá na frente. Então tem coisa que é imediata, tem coisa que leva o tempo. O caso de Abraão, o anjo virou para Abraão e disse, olha, será que daqui 1 ano, pelo tempo da vida, eu virei e você segurará em suas mãos um filho do ventre de Sara? Mas a gente sabe que gravidez não é 1 ano. 9 meses. Então, tinha 3 meses ali em que eles tinham que estar mais atentos para poder conceber, para cumprir a concepção e o nascimento da criança dentro de 1 ano. Irmão, dependência. Hoje eu tenho o prazer de falar sobre este assunto, porque se você creu no que aconteceu dia 31, está aberto o caminho. Transfiguração, eu disse, olha, você ter a figura, é a figura de Cristo, ou a imagem de Cristo, ser transposta, ficar mais consciente na sua cabeça. Hoje com tristeza, mas com necessidade, eu dei bronca em 2, que eu ainda depois até falei, e aí, não virou nada não, dia 31? Já passou 15 dias. Já passou 15 dias. Mulher que engravidou há 15 dias atrás, depois da vinda da menstruação, ela já começa a ter algumas reações. É assim que acontece. Eu me lembro o caso do meu filho mais novo, o Vinícius. Ele foi assim, um acidente de percurso em relação ao tempo. A gente até sabia que ia ter 3 filhos e tal, mas no caso dele, foi um acidente de percurso. Porque ela estava lactando, ela estava amamentando o Felipe e tal. O pessoal até tirava o sarro. Falou, nossa, não respeitou nem o resguardo. Mas ela devia ter ali uns 40 e poucos dias. Tanto é que um faz aniversário 13 de outubro e o outro faz 13 de novembro. São exatamente 11 meses, tirando o tempo da gravidez, 2 meses. Então, depois de 2 meses que o Felipe nasceu, ou seja, 15 dias aproximadamente depois do resguardo, ela engravidou de novo. E a ciência diz que a mulher, quando está lactando, quando ela está amamentando, a possibilidade dela engravidar é quase 0. Mas aconteceu. E aí, o coitadinho do Felipe passou um tempo passando fome, literalmente, que ele mamava, saía, né, o líquido, mas já não era mais leite. Porque a hora que ela engravidou, o corpo já cortou. Falou, agora eu vou ter que cuidar de outro aqui internamente, esse aí que se vire. Ó, levou um tempo para a ficha cair. Mas essa é a regra, né? Então tudo tem uma explicação, tem uma situação. É aprender, né? Seja manias de carro. Um dia desse eu estava com um dos meus carros, meu filho que estava. Aí eu já dei um puxão de orelha de novo, porque acontece um determinado fato, eu já tinha dito, quando acontecer, faz isso, acabou. Eu não sei o que leva as pessoas a serem assim.
esquecerem de informações básicas da vida, passa por um problema e passa de novo, e parece que gosta de sofrer, gosta. Na maior parte dos casos, ela não admite que ela é louca aos olhos de Deus, aos olhos da sociedade. O quê? Você com essa idade vai fazer isso? É louca. Você vai sair do conforto da sua casa para poder ficar nessa vidinha? Você está maluco, coisa de louco. Mas Deus escolheu os loucos mesmo. Deus escolhe aqueles que são loucos e são fracos. E ainda diz mais, versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Então veja, coisas vis e desprezíveis, coisas que não têm valor para o homem. São essas a quem Deus escolhe para confundir aquelas coisas. Fala, poxa, mas o fulano de tal é nobre, é isso, é aquilo, outro, e não resolveu tal problema. Aí ele continua. Ele fala o porquê, versículo 29, diz, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Para isso, por que Deus gerou esse aspecto de dependência diante dele? Porque a nossa carne é corruptível, a nossa carne é fraca. A nossa carne deseja as coisas das trevas. A nossa carne deseja as coisas do mundo. E se você não quiser depender, você vai cair em pecado mesmo. Se você não quiser depender, você vai fazer um monte de bobeira mesmo. Vai quebrar a cara e acabou. E não adianta ficar chateado com Deus. É porque Deus, puxa vida, o senhor não fez nada. Ele vai dizer para você, eu já te disse, a cada dia basta o seu mal. Vou puxar aqui a capivara dos dias em que você orou sobre este assunto. Eu vou aqui puxar aqui a sua ficha corrida em relação à sua constância sobre este assunto. E muitos de nós ficaríamos envergonhados. Porque tratamos um assunto, e às vezes assunto sério, como eu já ouvi da boca de alguns, assuntos sérios da vida. Orou uma vez na vida e ficou para lá. A vida é feita de batalhas com o objetivo de vencer a guerra. Vencer a guerra quer dizer você passar por aquele período completo a tal ponto que os inimigos não se levantam mais. Mas antes de vencer a guerra, tá? Inclusive tem um corinho que a gente cantava, né? Vitória não é vitória, batalha não é batalha, se não tem a vitória não é vitória se não tem batalha. Não existe isso, irmão. Alguns confundem a autoridade que nós temos contra demônios, a autoridade que temos contra o mal. E não, eu amarrei o Satanás e ele foi embora. Meu querido, se nós fôssemos policiais de qualquer força pública e nós quebrássemos as bocas de fumo que tem aqui nas quebradas, nenhum de nós, como policiais, ia pensar assim, não haverá mais tráfico na missionária. Não haverá mais traficante na Joanísia. E se você insistisse numa ideia, e se eu fosse o comandante do batalhão, eu ia internar você está louco. Você como policial prendeu lá um vagabundinho, prendeu um ladrãozinho, acha que acabou o crime. Isso não existe, irmão. É todo dia ir para a rua, é todo dia combater contra o crime, é todo dia mostrar quem é que manda, é assim que funciona. Todo policial sabe disso. Eles confiam até da mãe se deixar, porque ele sabe da potencialidade da criminalidade. Estava falando hoje sobre alguns que são fracos como homens, mas que vivem como verdadeiros heróis. E aqui, no versículo... deixa eu falar sobre essa parte, depois eu concluo aqui. Esses camaradas são considerados inimigo número 1 das principais facções de crimes aqui de São Paulo e de outras partes do país. E tem um juiz, tem 2 juízes e um promotor. E esses juízes, eles vivem sob escolta armada 24 horas. Tem um deles, tem até o Cabrini, acho que é o Cabrini que fez uma reportagem com ele. O cara contando, você se sente incomodado. Na casa dele, o segurança, tem uma hora lá que filmou, ele, as filhas, os filhos e a esposa jantando, 4 pessoas. 4 caras armados até o dente, eles usam capuz, os caras que fazem segurança dele, para não ser identificado. Então eles andam com aquela máscara, né, de motoqueiro lá, constantemente. 4. Metralhadora, calibre 12, arma de pistola, e ainda tem que ficar com a pistola na mão, não pode nem deixar fora. Na mão e já aqui, a ponto de atirar a qualquer momento. O juiz vai no mercado, vai os 4 capangas atrás dele. E armado. Qualquer lugar onde o juiz vai, eles vão junto. O cara fazendo academia, passou ele lá fazendo academia,
E tá lá os caras perto dele, lá, dos aparelhos dele, tudo arma em punho, armas de longo alcance, armas curtas, de olho no juiz. Ele falou, olha, eu só não tenho segurança no banheiro. Quando eu vou para o banheiro, lá não tem segurança. Mas até no quarto, quando ele entra, né? Tem lá a suíte lá no quarto. Quando ele entra no quarto, seja para dormir ou quando ele vai lá para dentro, 2 pelo menos sobem junto com ele, fica um de cada lado da porta. Eles só não entram no quarto do juiz. Se ele estiver na sala, passou ele lá assistindo um futebol, e está lá assistindo futebol, ele, a família, o pessoal, e os 4 camaradas lá, atento o tempo todo. Ele até disse que eles não podem fazer refeição junto, eles nem se conversam quase. E nem o juiz, muitas das vezes, sabe quem é, porque é revezado já para não virar um costume, né? Então, tem dia que são 4 diferentes, tudo agente federal. E aí o juiz fala assim, estou mandando um recado aqui para as principais lideranças do crime organizado. Enquanto vivo estiver, enquanto estiver vestindo essa toga, eu vou meter vagabundo na cadeia mesmo. Eu vou lutar com unhas e dentes para desbaratar o tráfico de droga. Enquanto vivo eu estiver, assim eu viverei. Tem um desse aí que eu falei, ele vive assim há 13 anos. Tem um nome da matéria que eu esqueci, está no YouTube. 13 anos nessa vida. Já aconteceu, ele vai lá numa avenida, que um dia, ele inclusive não faz mais caminhada, ele fazia corrida. E aí ele levou o Cabrini lá na avenida, que um dia ele desceu do carro, quando ele desceu, os caras meteram bala para cima, e os seguranças revidaram e mataram os vagabundos. Aí rapidinho já colocaram ele dentro do carro, nunca mais ele não pode fazer mais exercício em lugar público. Mas o que eu quero que você entenda? O cara não deixa de ser juiz. Em momento algum, tempos atrás, ele sentenciou um grande ladrão aí, traficante famosíssimo, 330 anos. Está nem aí. Continua ferrenhamente lutando contra o tráfico organizado, contra o crime organizado. Aqui em São Paulo tem um juiz e um promotor de justiça. Mesma coisa, a vida dos caras é assim. Eu não sei se você viu um tempo atrás, mataram um juiz da corregedor, não, ele era da execução penal, em Campinas, quebraram ele, mataram ele de forma feia. Aquele juiz também tinha proteção. Sabe o que aconteceu? Naquele dia ele dispensou. Ele, o próprio juiz, dispensou a proteção armada. Naquele dia quebraram ele, mataram ele assim horrivelmente. É um exemplo que a gente tem que ter. Deixou de vigiar, filho. Satanás só vem roubar, matar e destruir. Fica babando para ver o que vai acontecer contigo. Então o fato de você ter poder contra ele, não quer dizer propriamente que ele não tente contra você. E uma das grandes vantagens que o diabo tem contra nós, sabe o que é? Que ele não tem corpo e nem emoção. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos num corpo. O corpo cansa. A alma se abala, emoções. O diabo não, ele é espírito. Anjo não se emociona. Ele é fiel à sua ordem. Anjo não tem corpo, não descansa, não para nunca. É assim que funciona. É isso que você precisa entender. Um irmão chamado Walter Recco. Ele era até dono de uma imobiliária até famosa aí em Santa Amaro. A família dele toda desse ramo imobiliário. Uma vez nós fomos visitá-lo na casa dele. Ele sofreu uma operação de emergência lá no Unicor. E aquele homem, ele era muito errado, se consertou, cara de Deus. E aí, um dado dia, uma semana ele falou que passou assim meio com um pensamento que ele precisava orar mais, que ele precisava se dedicar um pouco mais. Ele tinha um catéter marcado numa quinta-feira, se não me falha a memória. Então estava tudo certo, ele organizou a vida dele e tal, e ia fazer lá o catéter. Quando ele chegou no hospital, rapidinho já alguma coisa aconteceu, o pessoal já começou a correr com ele para lá e para cá, já meio que quase sedaram ele assim à força, e ele não viu mais nada. Saiu de lá, já rasgado o peito todo, cortaram lá, abriram a perna, pegaram a fena lá e tal, fizeram
uma verdadeira reforma em toda a horta lá do coração dele. Naquela noite que ele ia fazer o catéter, ele sofreu 3 infartos dormindo. E o doutor disse: eu não entendo o que aconteceu. O nível do infarto que você sofreu era para você ter morrido. Eu não consigo entender. Por isso que quando ele chegou para fazer o catéter, fizeram os exames preliminares, falaram: nossa, o cara infartou e o negócio foi sério, corre com ele para lá e tal. E o cara saiu de lá operado. Ele não foi para operar, ele ia fazer um catéter, que é uma coisa muito mais simples. E a gente foi lá, abriu o peito dele, trocou a safena, trocou um monte de veias lá. Foi um negócio sério. E aí, numa conversa com o pastor, estava eu, o pastor que foi fazer a oração, e eu fui junto, né? E eu sentado lá só aprendendo e observando. Aí o pastor disse assim para ele: irmão, eu tenho certeza que não aconteceu por um acaso esse infarto. E você não está salvo por um acaso. E aí foi onde ele começou a falar: pastor, faz uma semana que me deu assim um estalo, e eu estava muito mais vigilante em oração. Eu orava com mais vontade, eu me dedicava. Foi essa última semana. Ou seja, nessa dedicação que, Deus deu o estalo nele, foi onde ele foi livre da morte, no dia do exame de coração dele. E assim Deus faz, irmão. Deus pode para todos. Mas a gente não quer depender. A gente quer viver uma vida livre, para pensar o que quisermos, para ir aonde quisermos, para dormir o quanto quisermos, para vir na igreja o quanto quisermos, para sermos livres, passear como passarinhos libertos em Cristo, e eu vou aonde eu quiser, faço o que eu quiser. Em parte, você pode, em parte não. Por que não? Porque a dependência de Deus é diária, não é anual, não é mensal. Não é dependência mensalista. Dá o pão nosso de cada mês. Não, é de cada dia. É dependência constante diária. E por que isso acontece? Versículo 30 diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual nos foi feito por Deus, o qual para nós foi feito por Deus. Primeira coisa, sabedoria. Sabedoria aqui envolve a capacidade de julgamento. Você sabe julgar. Você sabe dosar as coisas. Você sabe tomar decisões sábias. Você sabe evitar o mal e praticar o bem. Você sabe tomar decisões entre os males. O menor é esse aqui, então é aqui que vai. Não tem para onde correr. O médico faz de tudo para salvar um membro do corpo de qualquer um de nós, se for o caso. Mas se ele perceber que aquele membro pode comprometer todo o corpo e levar a óbito, ele amputa. Dos males o menor. Vai ficar sem perna, mas vai ficar vivo. Todo crente que entende a realidade pelo qual Deus o fez. Então veja, Deus nos escolheu loucos, Deus nos escolheu os vis e desprezíveis, pessoas sem importância alguma na sociedade entre os homens. Deus nos escolheu como fracos, mas Ele só pode ser essa sabedoria para mim se eu admitir. Se eu achar que eu ainda posso me virar sozinho, se eu achar que eu ainda posso contar com a minha cabeça, com a minha habilidade, esse Deus eu não dependo. E aí, consequentemente, o diabo vai atuando. Então, dependência sempre. E ele diz mais: sabedoria, justiça, que quer dizer o quê? Eu vou aos céus, eu sou justo por causa da justiça de Jesus e não por minha causa. Tem gente que se acha o ápice da perfeição. Não, pastor, porque eu não fumo, não bebo, não roubo. Meu querido, um nenenzinho que nasceu agora, totalmente inocente, ele precisa de Jesus. Ele não vai precisar de Jesus porque ele é inocente. Mas ele cresceu, ele está com a idade de aprender entre o bem e o mal. É necessário que ele aceite Jesus. Só se vai ao céu pela justiça de Cristo, pela obra feita na cruz do Calvário. Então, a entrada nos céus é pela justiça dele. O que mais? Santificação. O que quer dizer santificar? Ser tirado. Irmão, santificação é um processo. É um processo. Mas ela acontece de imediato. Eu fui líder de jovem durante minha primeira liderança na igreja. Foi de obreiros, que o pastor não fazia reunião com os obreiros, nada, então eu que fazia. Eu é que comandava tudo em relação aos obreiros no modo geral. E ao mesmo tempo, ele me deu a graça de colocar como líder da mocidade. E eu então comandava. A gente fazia muita coisa na igreja, a gente limpava a igreja dia de sábado, a gente fazia passeio, fazia isso, aquilo, outro. E quando eu não podia, eu colocava os testas de ferro para ir com o pessoal e a coisa rolava.
Então, eu começava a perceber alguns jovens que chegaram na igreja falando palavrão e de repente parou. Meninas que chegavam na igreja toda vulgar, toda sensual, mostrando mais até do que devia. Sem eu falar diretamente com a pessoa, mas nas mensagens que ela ouvia, ela entendia. Não posso agora ficar me expondo. Meu corpo não é mais um objeto sexual. Meu corpo não é mais para ser admirado como um pedaço de carne. Eu agora sou santo, eu sou de Jesus. De cada 10 moças que eu trabalhei, 2, talvez uma só, que eu tinha que chamar a atenção. Falar, meu, acorda para a vida, meu. Você não é nova criatura? Nova criatura não precisa mostrar nada para ninguém, não. Nova criatura não mostra os peitos para ninguém, não. Nova criatura não fica aí mostrando esse corpão para ninguém. A Fernanda Brum, ela fala uma coisa interessante. Ela fala assim, eu não sei como é que as mulheres podem não conseguir cobrir os quadris. E ela só usa bata, né? Só coisa assim, vestido, coisa assim. E eu vi ela fazer esse comentário. E depois, só se entende uma coisa. A única coisa que você pode entender é que ela deve ter um corpão, né? Então, para evitar, só usa aquelas roupas que geralmente ela usa. Saia, bata. Mas eu já vi ela em congresso até de mulher falar isso. Eu não entendo como é que uma mulher diz que não consegue guardar ou cobrir os quadris. Em outras palavras, não precisa falar, ô fulana, se toca. Percebeu, não? Agora você não precisa mostrar mais nada para ninguém, não. Agora é diferente. Ninguém quer ver o seu corpo, quer ver o que sai da sua boca. Quer ver agora o seu comportamento, sua atitude. Ninguém precisa mais sentir o seu cheiro, no sentido perfume. Não que a pessoa vai ficar fedendo, mas tem gente que se faz marcante pelo perfume que usa, gasta um dinheirão e tal. Hoje é diferente. Então entenda, você quer crescer com Deus, você tem que entender, Deus te viu, a você e a mim, primeiro, como louco, capaz de romper com o racional para viver como doido, que perde o raciocínio e faz coisa que ninguém quer fazer. Deus nos viu como vis desprezíveis. Ele sabia que nós, entre a sociedade, iam ser Zé Mané qualquer lá, e é esses desprezíveis que ele escolhe para colocar em posição daqueles que são. É o que o missionário fala. Era tão pobre, ele comia canjiquinha todo dia. Diga de passagem, é muito bom, mas todo dia deve ser horrível. Quando Deus falou com ele, tinha uma havaiana, um de cada cor, a sandália no pé. Mas Deus disse lá atrás, é esses que Deus gosta. Não pense você que Deus quer pegar uma Jaqueline Onassis, que já é dona de bilhões de dólares, e santificá-la para ela ser ainda mais bilionária ainda. Não, Deus quer pegar o lascado, é o funcionário dela lá, é a dona Maria lá, a cozinheira dela, é que Deus quer usar para orar por ela, para dar uma palavra de fé, para dar um exemplo de que a maior riqueza que existe no mundo não é os bilhões de dólares que ela tem. Não é porque ela é herdeira do Hotel Hilton e outros mais hotéis, que é a mulher mais rica do mundo, mas aquela empregadinha que fala tudo errado, nós fomos, nós chegamos, nós saímos. Mas quando ela entrou lá, a pessoa olha e fala, meu Deus, desde quando que essa vovó entrou aqui, ou essa titia entrou aqui na minha casa, a paz aqui é diferente, né? O clima aqui é diferente. Santificação é isso. É você se separar, ou Deus te separa daquilo que é ruim, daquilo que é imoral, daquilo que é desagradável. Ele tira você daquilo. E é por isso que quem realmente se converteu, não precisa falar para o cara, não toma mais cachaça não. Ele se separa da pinga. Ele se separa do boteco, se separa do baralho, ele se separa da pornografia, ele se separa do pagode, se separa do forró. Alguns podiam gostar, eu me lembro de, não sei quem foi que me falou, que gostava muito aqui da igreja, e aí eu até brinquei, falei, agora o forró só de Jesus, né irmã? Só de Jesus, mas ela falou, um obreiro, não me lembro quem, que amava dançar, forró era a vida dela. Eu não creio que o pastor Marcos saiu daqui um dia. Deixa eu ver onde a irmã está, vai. Aí está lá a irmã no rala bucho. Ô irmã, não pode mais ralar a bucho não. Duvido. Quem que tirou ela do forró? Foi Deus. Isso é santificação. Deus tira você do mundo. Deus tira você do padrão que todo mundo faz, eu faço também. Deus tira você da lascividade. Deus tira você da maconha. Deus tira você do prazer das trevas. Ele que faz isso. Esse é o processo da santificação. É arrancar você daquilo que é impuro, daquilo que é imoral, daquilo que é ruim. Essa é a regra.
Quantas pessoas deram testemunhos que eram festeiras, todo ano faziam aniversário, festão de aniversário. Aí, quando se converteram de verdade, eu conheço uma que levou grande parte da família dela a se converter no dia do primeiro aniversário dela após a conversão. Na hora do discurso, o pessoal brincando, ela fez todo mundo calar e disse: pessoal, primeiro eu quero falar de uma coisa que muitos de vocês não conhecem, mas precisam conhecer. Eu não sou mais aquela pessoa que vocês conheceram até o tempo tal. Eu sou uma nova criatura. E aí começou a falar de Jesus e tal e tal. E o que ela falava não tinha como se negar, porque as pessoas conheciam quem ela era. Ela deu uma mensagem tão profunda naquele primeiro aniversário após a conversão, que grande parte da família dela, depois à frente, quando aceitavam Jesus, dizia: quem plantou a semente foi a fulana, no dia do aniversário dela. Agora, interessante que ela fazia o aniversário todo mês, ou todo ano, aliás. Mas naquele foi diferente, porque ela era santificada, ela era separada agora. Ela não tinha mais prazer no ralabucho, ela não tinha mais prazer na cachaça, na bebedeira. O prazer dela não era mais em dançar, o prazer dela agora era Jesus. E ela plantou a semente. Ontem a minha esposa disse que essa semana passada falou com uma das minhas madrinhas de casamento, Cida, o nome dela. E ela era um caso, ela era muito festeira. O marido dela tinha uma adega. E como proprietário de adega, era barato a bebida para ela. Ela chegava, dia de sábado, principalmente, que ela ficava mais em casa, ela chegava a tomar sozinha uma caixa de cerveja. São 24 garrafas de 600 ml. Começava de manhã à tarde, já tinha acabado. Tinha que mandar pegar outra caixa lá e colocar na geladeira, que ela conseguia tomar uma caixa de cerveja durante o dia todo, fazendo as coisas de casa em birita. E tomava vinho também. Festas de final de ano. Cida, ela era anfitriã. Ela inventava batidas, inventava caipirinha de tudo quanto é jeito. Era uma cachaceira assim de mão dada. E além disso, era aquela que contava piada, alegrava, era a boba da corte. Todo mundo ria, era o máximo. Mas, em 94, a irmã Cida se converteu. E aí veio o primeiro Natal. O pastor daí, ela foi até o pastor e disse: pastor, e agora? Eu vou ou não vou? Estão me chamando. Eu falei: a senhora deve ir. E eles vão ter que ver agora que a sua alegria não é mais o vinho, as batidas. Sua alegria não é mais a cerveja, sua alegria é Jesus. E ela conta como foi a experiência do primeiro aniversário depois de crente. E ela converteu de verdade, aquela pessoa que amava Jesus, assim, que chorava facilmente na presença de Deus. Tanto é que, 94, a Márcia falou com ela esses dias, ela está firme numa igreja obreira lá, Parque Esmeralda, lá do Campo Limpo, ali onde ela morava. Cada testemunho que essa mulher teve. Eu me lembro que eu chamei ela para ser minha madrinha de casamento, e ela disse: quem vai ser o meu par? Vai ser o marido. Fernando, o nome dele, faleceu. Ele? Mas ele jamais viria. Ele não vem à igreja, ele nem crente é. Eu falei: eu não quero saber se ele vai vir. Eu quero saber o que Deus colocou no meu coração. Ele, a senhora e ele vão ser os meus padrinhos de casamento. E aí ela com jeitinho foi e conversou com ele, o cara aceitou. Está lá na foto dos casamentos, lá está ele lá. Participou, foi e tal. Ele ofendia, maltratava ela. Com o passar do tempo ele mudou de tal maneira que ele acordava 1 hora antes dela para fazer café, preparar o café para ela tomar e ligar o carro, que ele tinha um Voyage a álcool original, 84, se não me falha a memória. Então o carro a álcool naquela época era diferente dos de hoje, tinha que esquentar muito. O cara levantava 1 hora antes. Teve ocasião que ela se perdeu no horário e ele que acordou ela. Você está atrasada. Mas fala o seguinte: se arruma aí que eu vou te levar. O cara saía de lá do Campo Limpo, vinha aqui em Santa Amaro trazer ela. É assim, irmão. Você foi santificado? Alguém olha para você hoje, o seu passado, o seu modo de vestir, pensar, agir, falar, fazer. Pode dizer que você foi santificado? Ou você parece a mesma pessoa, não mudou em nada, agora você é crente. Antigamente você era católico, era macumbeiro, era da Xexonoê, agora você é crente. Mas veste do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, tem o mesmo conceito da família, tem alguma coisa errada. E para finalizar ele diz: redenção. Essa palavra redenção, irmão, é uma coisa que eu não posso explicar aqui, que o tempo já passou. Mas redenção quer dizer voltar ao estado original. É Deus olhar a mim e a você
como era o Adão antes do pecado. Totalmente inocente, totalmente puro, totalmente religado a Deus. O pecado separou Adão e Deus. E hoje Jesus nos religou, nós fomos redimidos. Nós estamos de volta ligados a Cristo. E se Ele é a videira e você é o ramo, a videira sustenta o ramo. Se você está na videira, por que Jesus não sustenta você em santidade? Se você está na videira, por que Ele não sustenta você no ânimo? Vive cair em tentação de desânimo. Se você está na videira, por que Ele não sustenta você com fidelidade? Se você está ligado à videira, a verdadeira videira que é Ele, por que Ele não sustenta você com a paz, com a alegria? É assim que você tem que pensar. E é assim que você quebra os paradigmas do religioso. Eu fui à igreja, eu agora vou à igreja, está tudo certo. Muda nada vir à igreja. O que muda é você estar religado. Redenção quer dizer isso, resgate, preço pago, religação. Você foi religado em Cristo. Ele é a videira e nós somos o ramo. E detalhe, o fruto não nasce na videira. O fruto nasce aonde? Aonde nasce o fruto? No ramo. Ou seja, nós somos aquela pontinha da videira, pé de uva, né? Nós somos aquela pontinha que nasce o cacho de uva. Não nasce no pé. Porém, quem nutre aquela pontinha chamada ramo é o pé. Jesus é a videira e eu sou o ramo. Os frutos nascem em mim. Eu é que dou os frutos, não é Deus não. Ele nutre, Ele me sustenta, Ele me dá condição. Mas o fruto nasce em mim, não é em Deus. Essa é a regra, irmão. Espero que você tenha passado no teste. E que você admita de hoje em diante. Você é fraco, você é louco, você é vil, desprezível. Você é, eu sou, e nós somos, e é por isso que Deus nos chamou. Para colocar a glória dele sobre nós, para que ninguém se glorie de outra forma. Versículo 31 para a gente finalizar. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie em quem? No Senhor. Então não se gabe mais da sua carne não, viu? Se Deus precisasse de talentos na igreja, Ele conferia lá grandes cantores para vir cantar para Ele na igreja. Simples assim. Se eu pegar uma letra de música, como já aconteceu na comemoração de 30 anos, se me falha a memória, do Exalta Samba, quem foi convidado a cantar lá foi o Regis Danese. Na época, no auge da música lá do Zaqueu. Eu me lembro, eu vi essa parte que me mandaram o link, eu vi essa parte do show. Conheço vários amigos, inclusive parentes, que foram participar desse show aí de homenagem lá aos 30 anos do Exalta Samba. E aí uma hora lá, o Félix começa a falar, né, ele canta muito aquele cara, nosso Deus. E aí ele começou a falar com a galera. E ele disse, olha pessoal, hoje nós vamos ter aqui algo diferente, algo novo. Na internet tem. Você colocar lá Regis Danese e Félix, sai lá. E aí ele vai e fala uma palavra com o povo. E eu gostaria que vocês recebessem nesta hora alguém que está aí abençoando pessoas. Ele fala coisas que eu não me lembro. E aí ele diz assim, antes eu quero que vocês cantem assim comigo. Como Zaqueu, multidão de gente, pagodeiro. Não tinha crente lá, mas a música dele fez sucesso em todos os lugares. O povo começou a cantar. O povo começou a cantar, entrou o Regis Danese cantando em cima, o povo aplaudiu e os dois cantaram juntos. O Regis Danese, em relação ao Péricles, canta nada. Fraquinho de voz. O Regis Danese foi Beck do Alexandre Pires. Enfim. Mas a voz dele não se compara. Do Péricles é um dragão perto dele. E a galera toda, entra na minha casa. Quantas pessoas foram abençoadas ali? Mas se foram, foi por causa do Danese, que é um homem sério, sempre pareceu ser um cara de Deus de verdade. E não por causa da grande voz do Péricles.
Então Deus não escolhe os nobres, Deus escolhe os loucos, Deus não escolhe os grandes, escolhe os pequenos. Deus não escolhe aqueles que são fortes, escolhe os fracos. Para que tudo que aconteça com essa pessoa, alguém possa dizer, só pode ser quem? Só pode ser quem? Deus. Mas se esse fraco, se esse louco, se esse desprezível não quiser depender de Deus, vai fazer um monte de porcaria e ainda vai ouvir depois. Você não é de Jesus? Tu não vai na igreja? Aí, cadê o seu Deus? Quem que é responsável? O Satanás. Não, é a pessoa que não entendeu, não depende, não busca, não se consagra, faz um monte de porcaria e dá motivo para os outros falar. Então assuma, somos fracos, desprezíveis, somos menor. Assim Deus quis que fosse. Importante é ter Ele, que é tudo isso de bom em nossas vidas. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos então agora comer deste corpo e beber deste sangue de uma forma especial. Queremos, ó Deus, verdadeiramente entender e compreender quem nós somos em Cristo. Nós não queremos, ó Deus, viver longe dessa verdade. Queremos de hoje em diante crer naquela palavra tão importante. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que nós venhamos entender, Pai, que por causa dessa fraqueza somos dependentes constantemente do Senhor. Precisamos orar, precisamos buscar, precisamos nos entregar a Ti. E quando entendemos isso, Pai, as coisas começam então a fluir, porque o Senhor virá e cumprirá a sua vontade em nossas vidas. Pai, nós recebemos essa bênção e agradecemos em nome de Jesus e digam graças a Deus. Amém. Explicar, Santa Ceia, ele é dada para quem? Quem pode participar da Santa Ceia? Aquele que convictamente aceitou Jesus, que vive uma vida diferenciada e que tem hoje essa disposição de ser a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção de Cristo. Ela mostra isso no dia a dia. Eu me lembro de gente que estava até meio fraca na fé e foi bom para ela, uma coisa boa. Mas foi bom, porque ela estava meio fraca na fé, e quando ela tinha lá algumas tentações, ela saía com amigos, tomar alguma coisa, dançar. Aí os amigos sabiam que ela estava meio para baixo, chamou ela para ir num barzinho que ela sempre ia. Tomava muito tequila, que é o que ela disse, e gostava muito de dançar certo estilo musical. Aí ela foi, estava meio desviada, meio chateada, foi. Chegou lá meia-noite. 2 horas da manhã, depois de muita insistência, ela virou para o camarada e falou: pelo amor de Deus, leva para casa, não sei o que eu estou fazendo aqui. Esse ambiente não me pertence mais. Ela não tomou tequila, ela não dançou uma música, e ao contrário, sentada ali, ouvindo todo mundo e pensando: o que eu estou fazendo aqui? Então isso até serviu para fortificar a fé dela, que nem ela naquele momento tinha entendido o quanto ela tinha mudado. Ela era tão apaixonada por tequila, ela gostava tanto daquele estilo musical, ela amava aquele barzinho, não conseguiu ficar 2 horas no barzinho. Em outras palavras, a alegria dela agora não era mais a tequila, não era mais a dança, agora era Jesus. Então isso até serviu para ela ficar mais firme com Jesus. E assim é a regra da vida. Então viva essas experiências, vale a pena ser de Jesus. Santa Ceia, aquele que aceitou o desafio de ser de Jesus, passou pelo batismo nas águas, ele deve participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Pastor, eu não batizei ainda, tá? Não batizou porque tem até uma irmã que ela está na fila de espera de batismo. Diz ela que está convicta disso, pelo que ela quer. Só não batizou porque não teve ainda. Essa pessoa também pode participar da Santa Ceia, porque a decisão já foi tomada. Agora, se você não tem essa convicção, você não acredita dessa forma, nem toca. E eu explico isso porque lá na igreja católica, lá todo mundo pode, todo mundo é filho de Deus, é tudo para todos. Mas nós, na igreja evangélica, entendemos o que diz Paulo: quem come do corpo e bebe do sangue dignamente, ele se amaldiçoa mais ainda. Então, se você não decidiu por Jesus, se não tem essa decisão, não toque. Participe do clima, receba a bênção, quando você assumir Jesus no seu coração, ainda que o batismo leve um tempo. Eu fui batizado 2 meses depois que eu já estava na igreja. Eu fui batizado no Espírito Santo até antes de ser batizado nas águas. Mas eu me lembro, eu converti no finalzinho de outubro, e a primeira Santa Ceia foi em novembro. Participei com toda a convicção, como o pastor explicou isso. E quando veio o batismo, eu fui o primeiro da fila, porque eu sabia que não tinha mais retorno. Então o batismo é
preparar essas pessoas. Os irmãos vão passar para que você faça a sua escolha e participe em nome do Senhor Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Mostra tua graça, tua amor, Pai, para nós, o caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Tendo dado graças ao Senhor e partiu e disse: tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Eu abençoo esse pedaço de pão, que agora é o pão dos céus, é o corpo de Cristo. Que a sua graça e todas as bênçãos sobre ele nada estejam sobre cada um de nós. Diga, Senhor Deus, eu participo do corpo de Cristo, que é a verdadeira comida, e mata a minha fome de justiça. Como todos o povo. Oh, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, semelhantemente depois de se abre o lugar e se dizendo:
esse cálice é a aliança do meu sangue do Novo Testamento. Ele disse: tomar e beber e fazer isso em memória de mim. E é crendo nessa memória que nós nos entregamos a Ti. E viveremos assim para glorificar e exaltar Teu nome todos os dias, em nome do Senhor. Diga: Senhor Deus, eu creio que o sangue do Senhor me faz mais que vencedor sobre todas as coisas, e o testemunho da Sua palavra me garante a vitória, e isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Tome todos o sangue de Cristo. Oh Jesus, pouco da Sua parte para mim. Algo mais que a neve
verdadeiramente nós não somos mais caneco. É o nosso pivô, assim pivô às vezes Jesus quando ele foi transfigurado. Glorificamos o Senhor pelo que fez por nós. Todos os dias queremos para te honrar, te glorificar e exaltar. Em nome de Jesus, e digam graças a Deus. Dê para ele Maria forte esta noite. Graças a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. E para você de casa, fica aí o recado. Eu sempre falo aqui das nossas necessidades financeiras. Está aqui aquele envelope de dízimo que você conhece. Atrás tem as contas da igreja. E é importante que você então resolva fazer a sua parte. Você se resolve dentro de você. Deus põe a mão, te abençoa, te prospera. Eu garanto a você que ser dizimista, ofertante, vale a pena. Você precisa apenas ter essa convicção de que foi uma maneira que Deus quis que a igreja assim sobrevivesse. Então está aqui aquele envelope que você já conhece e você então pode participar ativamente. Você faz a transferência, depois manda para o meu WhatsApp ou da minha auxiliar e nós vamos colocar como sendo membro aqui da igreja que tem nos ajudado. E assim fica aí um recado. Domingo que vem, louvor e adoração a Deus e você tem que vir participar também. Faça presente, você tem tempo para Deus, tem um tempo na sua vida que é para Jesus. E esse tempo não é mais para ficar só nas redes sociais, não. Você tem que se especializar ou se organizar para estar também usando o seu corpo presente na igreja, estando entre nós, louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor, tá certo? Então você de casa vai ficando na paz, a gente se fala em tempo oportuno em nome de Jesus.